Em 1587, na cidade de Kyoto, um jovem samurai se posta diante de seu mestre, as mãos trêmulas de indignação. 3 anos de treinamento, 3 anos dedicados ao estudo da espada, das estratégias de batalha e da filosofia samurai, e mesmo assim seus avanços eram, na melhor das hipóteses, medíocres. Enquanto isso, alunos que haviam começado depois dele já o superavam, mais novos, com menos instrução, aparentemente menos ágeis. Como aquilo era possível? Seu mestre observava com um olhar que parecia enxergar além das aparências. Oishi, disse o mestre, seu problema não é falta de inteligência. Seu problema é achar que já sabe. Aquelas palavras feriram mais do que qualquer lâmina. Por que ninguém explica isso sobre o aprendizado? Quanto mais você acredita dominar um assunto, menos consegue absorver de verdade. Os samurais chamavam isso de Shoshin, a mente de principiante. Os monges ergueram mosteiros inteiros em torno desse princípio. E hoje, a neurociência moderna confirma que eles estavam certos. Seu orgulho é o que impede seu progresso. Suas certezas são as algemas que o prendem. O conhecimento acumulado, quando mal direcionado, pode se transformar em ignorância. A pergunta não é como aprender mais, mas como esvaziar a xícara para que algo novo possa ser servido. O despertar aconteceu em Osaka, no ano de 150.084. Hiroshi tinha 16 anos quando entrou no dojo do mestre Takada. Vinha de uma família de comerciantes abastados, era culto, dominava o chinês clássico e se orgulhava de sua inteligência. Acreditava que seu intelecto tornaria um grande samurai, que compreender os conceitos com rapidez significava que a maestria viria naturalmente. Estava enganado. No primeiro ano, Hiroshi se destacou na teoria. Decorava os escritos de Musashi mais rápido que qualquer outro aluno, debatia estratégias com brilhantismo e recitava Sun Tzu com precisão. Mas quando chegava a hora da prática, os movimentos da espada, os combates, a meditação, tornava-se desajeitado, lento, frustrado. Eu entendo o princípio, dizia, por que meu corpo não consegue executá-lo? O mestre Takada respondia sempre da mesma forma. Compreender não é saber. Saber não é fazer. Você apreende os conceitos, mas não absorveu a verdade. Hiroshi não entendia. Como posso conhecer a teoria e fracassar na prática? A situação piorou. Novos alunos chegaram, filhos de camponeses, garotos de famílias humildes, alguns nem sabiam ler. Mas treinavam com a mente livre, sem ideias pré-concebidas, sem o peso do ego atrelado à inteligência. E avançavam mais rápido que Hiroshi. Ele os via executar movimentos que ele estudava havia meses com uma fluidez impressionante. Observava-os assimilar lições em semanas que ele levava 6 meses para dominar de forma desajeitada. A humilhação ardia como fogo. O que o quebrou foi o terceiro medo. Durante um treino de luta, um aluno que treinava havia apenas 8 meses, Kenji, filho de um pescador que nunca havia segurado uma espada antes de entrar no dojo, o dominou por completo. Não pela força, mas pela leveza, pela presença, por algo que Hiroshi não possuía. Depois do combate, Hiroshi confrontou o mestre Takada. Por quê? Sua voz falhava de frustração. Eu sou mais inteligente que ele. Conheço mais filosofia, li mais textos. Por que ele é melhor? A resposta do mestre foi simples. Porque ele chega ao treino com a xícara vazia. Você chega com a xícara cheia. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que ensino algo, Kenji absorve. Você filtra. Ele pergunta, como? Você pensa, já sei. A mente dele é como água descendo a montanha. A sua é uma represa bloqueando o rio. Hiroshi sentiu a raiva subir. Então a inteligência é uma fraqueza? Não. O ego disfarçado de inteligência é a fraqueza. A verdadeira inteligência sabe quando se esvaziar. O mestre Takada se levantou e caminhou até a janela, de onde se via o Monte Eia. Há um mosteiro naquela montanha. Monges em que dominaram a arte do vazio. Vou mandá-lo para lá por 1 ano. Mas o treinamento aqui. Você não avançará aqui enquanto não aprender o Shoshin. A mente de principiante. O primeiro princípio da maestria.
Não preciso de um mosteiro. Preciso de um ensino melhor. A voz do mestre cortou como aço. E é exatamente por isso que você vai. 3 dias depois, Hiroshi subia a montanha, a mochila pesada, o ego ainda mais. Não fazia ideia de que sua compreensão sobre o aprendizado estava prestes a desmoronar. O mosteiro estava esculpido na encosta da montanha. Paredes de pedra, construções simples de madeira, monges de túnicas marrons movendo-se em silêncio pela névoa da manhã. Hiroshi foi recebido pelo mestre Dashi, um monge zen cuja idade era um mistério. Poderia ter 40 ou 70 anos. Seus olhos carregavam uma profundidade que deixava Hiroshi desconfortável. Bem-vindo, Hiroshi. O mestre Takada me disse que você é muito inteligente. Hiroshi fez uma reverência. Tento aprender rápido, mestre. Bom. Então isso será difícil para você. Dashi sorriu levemente e o convidou a segui-lo. Caminharam até uma sala de chá simples. O monge preparou o chá com movimentos tão precisos, tão presentes, que cada gesto parecia sagrado. Serviu a bebida em uma xícara até transbordar, sem parar. O líquido escorreu pela mesa, pelo chão. Hiroshi não se conteve. Mestre, a xícara está cheia. Não cabe mais nada. Dashi parou de servir e o encarou com aqueles olhos penetrantes. Como esta xícara, você está cheio de opiniões, julgamentos e ideias pré-concebidas. Como posso ensinar-lhe o Zen se você não esvaziar primeiro o que já carrega? As palavras atingiram Hiroshi como um golpe físico. Ele abriu a boca para responder, mas se deteve. Qualquer resposta só provaria o que o monge dizia. Dashi continuou. Você chegou aqui acreditando que entende o aprendizado, que sabe o que a maestria exige, que sua inteligência é uma vantagem. Mas a inteligência sem a mente de principiante é como uma espada afiada nas mãos de um cego, perigosa para todos, principalmente para quem a empunha. Então, serviu o chá em uma xícara vazia. Dessa vez, encheu-a na medida certa. Shoshin significa coração de principiante ou mente original. É o estado de abertura, de curiosidade, de ausência de preconceitos ao se aproximar de algo, mesmo em níveis avançados. O iniciante enxerga muitas possibilidades. O especialista vê poucas. O mestre retorna a enxergar infinitas possibilidades. Hiroshi tentou assimilar aquilo. Mas não é a expertise que nos faz saber mais, ter mais certeza? Isso, disse Dashi, é a armadilha que paralisou seu progresso. Ele se levantou e fez um gesto para que Hiroshi o acompanhasse. Caminharam até um salão onde monges praticavam caligrafia. Um ancião, claramente um mestre, repetia traços básicos, uma e outra vez, com a atenção de um completo iniciante. Observe, sussurrou Dashi. Ele tem 70 anos de prática. Poderia criar obras-primas, mas todas as manhãs volta aos fundamentos com olhos renovados. Por quê? Porque no momento em que pensa eu sei isso, ele para de aprender. No instante em que acredita dominei isso, começa a perder a maestria. Shoshin é a prática da mente de principiante perpétua. Então, Dashi se virou para Hiroshi, e sua presença se tornou intensa, como se falasse não apenas com ele, mas através dos tempos. Você sabe, Hiroshi, esse princípio, essa prática do Shoshin, não está preso a este mosteiro nem enterrado no passado. Sua voz ganhou um tom que fazia Hiroshi sentir que aquelas palavras transcendiam aquele momento. Ao longo da história, os guerreiros que mais progrediram não foram os mais talentosos, mas os mais vazios, os mais dispostos a serem principiantes para sempre. E hoje, em tempos que você nem imagina, em lugares distantes desta montanha, 66 adversários em duelos e nunca perdeu. Mas ele não venceu porque sabia mais. Venceu porque sabia menos, ou melhor, porque sabia como não saber. Cada luta era uma página em branco. Cada oponente, um professor. Cada movimento, uma descoberta. O cérebro humano, continuou Daishi, traçando um círculo no ar com o dedo, é uma máquina de previsão. Ele adora padrões. Quando reconhece um, aciona o piloto automático. Isso economiza energia, mas também cega.
Um espadachim que repete o mesmo golpe 100 vezes sem atenção está treinando a rigidez, não a maestria. Já aquele que pratica como se fosse a primeira vez, mesmo após 1000 repetições, está treinando a presença. E presença, Hiroshi, é o que separa o guerreiro do cadáver. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem como pó após um golpe. A ciência chama isso de aprendizado dependente de estado. Se você aprende algo com a mente fechada, só consegue acessá-lo nesse mesmo estado. Mas se aprende com abertura, pode recuperar o conhecimento em qualquer contexto. É por isso que os mestres de artes marciais conseguem aplicar técnicas em situações caóticas. Eles não as memorizaram, eles as habitaram. O corpo lembra o que a mente esqueceu. Hiroshi sentiu um calafrio. Lembrou-se das vezes em que, durante treinos, executava movimentos sem pensar, como se estivesse sonâmbulo. Eu achava que era habilidade, murmurou. Mas era apenas hábito. Exatamente. Daishi sorriu, como se tivesse lido seus pensamentos. O hábito é o inimigo da maestria. Ele nos faz acreditar que estamos progredindo quando, na verdade, estamos apenas repetindo. Shoshin não é sobre repetição. É sobre revelação. Cada prática deve revelar algo novo, mesmo que seja a mesma de ontem. Ele pegou uma pedra do chão e a segurou entre os dedos. Veja esta pedra. Para você, é apenas uma pedra. Mas para um geólogo, ela conta a história de montanhas. Para um escultor, é uma forma esperando para ser libertada. Para um poeta, é um símbolo. O objeto não mudou. O que mudou foi a mente que o observa. A pedra não tem significado. Você é quem dá significado a ela. E se você a olha com a mente de um principiante, descobre que ela pode ser todas essas coisas, e mais. Hiroshi olhou para a pedra. Pela primeira vez, percebeu suas fissuras, suas nuances de cor, a maneira como a luz dançava em sua superfície áspera. Não era mais apenas uma pedra. Era um universo. Agora, disse Daishi, devolvendo-a ao chão, imagine aplicar essa mesma curiosidade a tudo. À sua espada. Ao seu oponente. À sua própria respiração. O que acontece quando você para de presumir e começa a perguntar? O treinamento avançou para uma nova fase. Daishi introduziu o conceito de Mushin, a mente sem mente, e como ele se relacionava com Shoshin. Não era um estado de vazio passivo, mas de atenção plena sem apego. Como um rio que flui sem resistência, carregando tudo consigo. Mushin não é ausência de pensamento, explicou Daishi durante uma sessão de Ken. É a ausência de ruído. Quando você segura a espada com a mente cheia de eu devo vencer, eu não posso errar, o que ele vai pensar, cada movimento se torna pesado, calculado. Mas quando você segura a espada com Shoshin, cada golpe é uma pergunta, o que é necessário agora? E a resposta vem antes do pensamento. Hiroshi tentou. No início, sua mente se enchia de críticas, isso está errado, eu deveria estar fazendo melhor. Mas aos poucos, à medida que praticava esvaziar-se, algo mudava. Os movimentos fluíam. Não porque ele os controlava, mas porque deixava de interferir. Você notou, disse Daishi após uma sequência particularmente fluida, como, quando você para de tentar, as coisas acontecem por você? Hiroshi assentiu, surpreso. Era como se seu corpo soubesse o que fazer, mesmo quando sua mente não. Isso é tão. O caminho. Não é algo que você faz, é algo que você permite. E Shoshin é a chave para essa permissão. Porque quando você se esvazia, o mundo pode entrar. No terceiro mês, Daishi apresentou um desafio, um duelo contra um aluno avançado do mosteiro. Não para vencer, mas para observar. Não lute. Apenas esteja presente. Deixe que cada movimento do seu oponente seja uma lição. Não antecipe. Não reaja. Responda. Hiroshi entrou no círculo com o coração acelerado. Seu oponente, um monge chamado Ren, era rápido, preciso. Nos primeiros segundos, Hiroshi tentou aplicar técnicas que conhecia, mas Ren as neutralizou com facilidade. Então, lembrou-se das palavras de Daishi. Parou de lutar.
Parou de pensar. E algo extraordinário aconteceu. Cada golpe de rei não era mais uma ameaça, mas uma informação. Cada movimento, uma pergunta. Hiroshi não bloqueava, recebia. Não contra-atacava, acompanhava. E, sem perceber, começou a antecipar os movimentos de rei não por estratégia, mas por sintonia. O duelo terminou em empate. Ren baixou a espada, surpreso. Como você fez isso? Perguntou. Hiroshi não soube responder. Não havia feito nada. Apenas estivera lá. Daishi sorriu. Agora você entende. Shoshin não é uma técnica. É um modo de ser. E quando você o habita, não há mais separação entre aprendiz e mestre, entre principiante e expert. Há apenas o momento. E o momento, Hiroshi, é tudo o que existe. Ber venceu mais de 60 duelos não porque dominasse a técnica perfeita, mas porque enfrentava cada luta como um iniciante, olhos frescos, sem suposições, infinitas possibilidades. O mecanismo Zen, como Daishi explicava, funcionava assim: usamos os koans, perguntas paradoxais, para romper a tirania da mente lógica. Qual é o som de uma mão batendo palmas? A questão não pode ser resolvida pelo pensamento. Só pode ser compreendida quando se vai além dele. Por quê? Porque a mente lógica quer categorizar, comparar, julgar. Ela insiste, eu sei. Mas a verdadeira compreensão, o satori, o despertar súbito, só chega quando a mente se esvazia por completo, quando todo o conhecimento se dissolve e resta apenas a experiência direta. Daishi desenhou 3 círculos na areia. Primeiro estágio, esvaziar a taça. Remova as suposições, questione tudo. Aborde até o que lhe é familiar com curiosidade. Pratique. Quando pensar eu sei isso, pergunte-se imediatamente, e se eu estiver errado? O que não estou vendo? Segundo estágio, tornar-se água. A água assume a forma de qualquer recipiente. Seja maleável, adaptável, sem apego rígido a métodos. Pratique, ao aprender uma nova técnica, não force para que ela se encaixe no que você já conhece. Deixe que ela seja o que é. Terceiro estágio, manter a frescura. Mesmo após dominar algo, aborde o básico com olhos de principiante. Cada repetição é a primeira vez. Pratique, aquele calígrafo idoso que você viu? 70 anos de experiência, mas cada traço era feito como se estivesse aprendendo pela primeira vez. Os estoicos, Daishi continuou, tinham um princípio semelhante, o amor fati, o amor ao destino. O que está no caminho se torna o caminho, escreveu Marco Aurélio. É o pensamento Shoshin. Não resista à lição por achar que é básica ou que já a conhece. Aceite-a e encontre a camada mais profunda. Epicteto disse, é impossível para um homem aprender o que ele pensa que já sabe. O falso conhecimento bloqueia a verdadeira sabedoria. Esvazie a taça. Hiroshi ficou em silêncio, absorvendo. Pela primeira vez na vida, não pensava como posso usar isso. Apenas recebia. E, nessa recepção, uma compreensão mais profunda se cristalizou. Capítulo 5. A primeira transformação. O retorno à espada veio no 4º mês. Mestre Takeda chegou ao mosteiro. Vim ver seu progresso, disse a Hiroshi. Mostre-me sua forma com a espada. Hiroshi se curvou, pegou um bokken e assumiu a posição inicial. Mas tudo estava diferente. Não pensou na sequência que havia memorizado. Não se lembrou da maneira correta de executar cada movimento. Não tentou impressionar. Apenas se moveu. E a forma fluiu dele como água de uma nascente, não perfeita, mas viva, presente, encarnada. Os olhos de Mestre Takeda se arregalaram levemente. O que aconteceu com você? Aprendi a esquecer o que sabia. Mostre-me de novo. Desta vez, eu atacarei. Takeda desembainhou seu próprio bokken e golpeou Hiroshi de repente. O Hiroshi de antes teria entrado em pânico, tentado se lembrar das técnicas de defesa, ficado sobrecarregado pelas opções. O novo Hiroshi apenas respondeu.
Seu corpo se moveu antes que a mente interviesse, não pensando, apenas presente, apenas fluindo. Desviou do golpe de Takeda com um movimento mínimo, contra-atacou com suavidade, sem forçar, apenas se adaptando. Takeda pressionou mais rápido, golpes múltiplos. Hiroshi fluía como água ao redor de pedras. Cada defesa era econômica. Cada contra-ataque, natural. Por fim, Takeda parou. Baixou a espada. Em 3 anos no meu dojo, você não aprendeu nada. Em 4 meses aqui, superou a maioria dos meus alunos. O que eles lhe ensinaram? Como ser um iniciante, respondeu Daishi, sorrindo. A lição mais difícil e a mais importante. Naquela noite, Daishi e Takeda conversaram enquanto Hiroshi meditava ali perto. Ele está progredindo mais rápido do que qualquer aluno que já vi, disse Daishi. Quando o ego se dissolveu, restou apenas o aprendizado puro. Ele vai conseguir manter isso? Perguntou Takeda. Ou o orgulho voltará? Esse é o teste. Shoshin não é algo que se conquista uma vez. Deve ser praticado todos os dias. No momento em que você pensa que o dominou, já o perdeu. Takeda assentiu. Vou levá-lo de volta no próximo mês. Mas quero que ele se lembre, a mente de principiante não é uma fase. É uma prática. Mas compreender Shoshin intelectualmente era apenas o começo. O que Hiroshi descobriria nos 6 meses seguintes revelaria por que o vazio é o caminho mais rápido para a maestria. E por que a maioria das pessoas nunca alcança seu potencial. O arco do treinamento avançado, a vacuidade profunda. No 6º mês, de volta ao dojo de mestre Takeda, a transformação de Hiroshi era inegável. Mas Daishi o havia alertado. O verdadeiro teste não é no mosteiro. É na vida cotidiana. Você consegue manter Shoshin quando cercado pelo ego? A prática diária. Hiroshi estabeleceu seu ritual matinal. 5 horas, meditação do copo vazio. 30 minutos de zazen. Observar os pensamentos. Quando surgisse eu sei, reconhecer e liberar. 5 horas e 30, prática de iniciante. Mesmo as técnicas básicas eram treinadas como se fosse a primeira vez. Cada forma com a espada era abordada com olhos frescos. 6 horas, questionar suposições. No diário, anotava, o que presumi ontem que pode estar errado? Que coisa familiar posso ver de outro modo hoje? Ao longo do dia, momentos de Shoshin, sempre que o ego sussurrava eu sei disso, ele parava e perguntava, o que estou perdendo? O que não estou vendo? Os testes avançados. Novos alunos chegaram, mais jovens, talentosos, alguns dominando técnicas mais rápido que Hiroshi. O Hiroshi de antes teria se sentido ameaçado, competitivo, defensivo. O novo Hiroshi, curioso. O que eles veem que eu não vejo? Como posso aprender com sua abordagem? Quando um garoto de 17 anos executou uma forma com elegância inesperada, Hiroshi lhe pediu que a ensinasse. Mas você é meu sênior, disse o menino, surpreso. E você acabou de me mostrar algo que eu não havia percebido. Ensine-me. Mestre Takeda observou a cena e assentiu, aprovando. A prática dos koans. Hiroshi continuou suas visitas semanais ao mosteiro. Daishi lhe dava koans avançados. Qual era seu rosto original antes de seus pais nascerem? Se encontrar o Buda na estrada, mate-o. Qual é o som de uma mão? Essas perguntas destruíam o pensamento lógico. Forçavam Hiroshi a ir além do conhecimento, rumo à experiência direta. Um dia, enquanto meditava sobre um koan, sua mente se esvaziou por completo. Sem pensamentos, sem eu, sem saber, apenas presença. Naquele instante, tudo se tornou claro, não pelo entendimento, mas pelo ser. Quando voltou à consciência, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você tocou nisso, disse Daishi, baixinho. Satori. O vazio. O estado em que todo aprendizado acontece instantaneamente, porque não há resistência. A integração. Hiroshi começou a perceber Shoshin em tudo. Na caligrafia.
Quando parou de tentar criar caracteres perfeitos e deixou o pincel se mover, a maestria emergiu. Na estratégia. Quando deixou de forçar seus planos e se adaptou fluidamente às situações, as vitórias vieram naturalmente. Na filosofia. Quando leu textos sem precisar concordar ou discordar, verdades mais profundas se revelaram. O padrão era consistente, vazio, absorção, maestria. Durante uma meditação, uma sensação familiar surgiu, aquela consciência expandida, de sabedoria falando através do tempo, não do pensamento. Hiroshi não parou de despejar. A xícara transbordava, o líquido escorrendo pela mesa, manchando o tatame. O aluno recuou, confuso. Como posso aprender algo novo se já estou cheio? Perguntou Hiroshi, finalmente pousando o buri. Você traz conhecimento, mas não traz espaço. E sem espaço, não há absorção. O jovem franziu a testa, como se a resposta fosse um enigma. Mas eu preciso do conhecimento. Como vou melhorar sem ele? Hiroshi pegou uma folha de papel em branco e a estendeu sobre a mesa. Escreva o que você sabe. O aluno hesitou, depois traçou caracteres com precisão, estratégia. Filosofia. Técnica. Disciplina. Agora, disse Hiroshi, apague tudo. O jovem olhou para ele, incrédulo. Apagar? Mas eu levei anos para aprender isso. Exatamente. Hiroshi pegou o pincel e riscou um único traço no centro da folha. Este é o começo. Não o que você sabe, mas o que você não sabe. O vazio não é ausência, é potencial. Quando você apaga, não perde. Você se prepara para receber. O aluno baixou os olhos para a folha, onde antes havia palavras e agora só restava um espaço limpo. E se eu esquecer tudo? Então você terá esquecido o que o impedia de ver. Hiroshi se levantou e caminhou até o centro do dojo. Os alunos mais antigos já haviam começado a treinar, seus movimentos fluidos, quase sem esforço. Ele observou um deles corrigir a postura de um iniciante com gentileza, sem arrogância. Olhe para eles, disse Hiroshi, voltando-se para o jovem. Nenhum se considera mestre. Nenhum acha que já sabe. Eles treinam como se fosse a primeira vez, porque sabem que a primeira vez nunca termina. O aluno cruzou os braços, ainda resistente. Mas eu vim para aprender. Se eu apagar tudo, o que me resta? Hiroshi sorriu, como se esperasse por essa pergunta. O que resta é o que sempre esteve aí, a capacidade de perceber. O guerreiro não luta contra o mundo. Ele se move com ele. Quando você esvazia a xícara, não fica fraco. Fica leve. E o leve não é derrubado. Ele estendeu a mão, convidando o aluno a se levantar. Vamos treinar. Não como professor e aluno. Como dois iniciantes. O jovem hesitou, depois se ajoelhou no tatame. Hiroshi assumiu a postura inicial, os olhos fixos nos do adversário, mas sem foco. Não havia estratégia prévia, nem cálculo. Apenas presença. Quando o ataque vier, disse Hiroshi, não resista. Não antecipe. Apenas veja. O aluno avançou, um golpe simples, direto. Hiroshi desviou sem esforço, como se o movimento do outro o guiasse. Não havia força, apenas fluidez. Você sentiu? Perguntou Hiroshi, depois de alguns segundos. Não foi técnica. Foi espaço. Você atacou, e eu me movi com você, não contra você. O aluno olhou para as próprias mãos, como se elas pertencessem a outra pessoa. Como isso é possível? Por que você parou de tentar vencer? E quando você para de tentar, a vitória encontra você. Hiroshi voltou ao centro do dojo e fez um gesto para que os outros se aproximassem. Hoje, todos treinaremos como se fosse o primeiro dia. Não importa quantos anos vocês têm de prática. O que importa é quantas vezes vocês escolheram esquecer. Os alunos se entreolharam, alguns sorrindo, outros com um brilho de compreensão nos olhos. Um deles, um veterano de cabelos grisalhos, ajoelhou-se ao lado do novato. Eu também comecei assim, disse ele, baixinho.
cheio de respostas. Até perceber que as perguntas eram mais importantes. Hiroshi observou a cena, sentindo o peso da responsabilidade. Não era mais o aluno que duvidava de si mesmo. Agora, era o guardião de um caminho que não pertencia a ele, mas que ele ajudava a manter vivo. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, Hiroshi sentou-se diante do altar do dojo. Acendeu um incenso e fechou os olhos. A sensação de expansão voltou, como se as paredes ao redor se dissolvessem. Não era ele quem meditava. Era a meditação que o atravessava. Uma voz antiga ecoou, não nos ouvidos, mas no silêncio entre os pensamentos. O guerreiro não busca a vitória. Ele busca o vazio que a torna possível. Hiroshi abriu os olhos. No escuro, a chama do incenso tremulava, frágil e constante. Ele sorriu. A xícara estava vazia. E o universo, mais uma vez, começava a enchê-la. O estudante segura a xícara vazia entre as mãos, sentindo seu peso quase imperceptível. Não é o objeto que importa, mas o espaço dentro dele, o mesmo espaço que agora se abre dentro de si. Hiroshi observa o momento com a quietude de quem já percorreu esse caminho inúmeras vezes. Começar não é um ato de força, diz ele, a voz suave como o primeiro raio de sol atravessando as árvores. É um ato de rendição. Você não precisa conquistar o vazio. Basta parar de lutar contra ele. O estudante franze levemente a testa, como se as palavras fossem um quan que ainda não se encaixa. Hiroshi sorri, antecipando a dúvida. Pense no arco e na flecha. O arqueiro não tensiona os músculos para atingir o alvo. Ele os solta. A verdadeira precisão está no relaxamento, não na força. Do lado de fora, o som de passos apressados na rua contrasta com o silêncio do dojo. Hiroshi aponta para a porta aberta, onde a luz da manhã desenha um retângulo perfeito no tatame. O mundo lá fora está cheio de respostas prontas, de certezas que sufocam. Aqui, treinamos o oposto. Cada movimento, cada respiração, é um lembrete, você não sabe. E isso não é uma fraqueza. É a única força que importa. O estudante olha para a xícara novamente. Agora, ela não parece mais vazia. Há algo ali, uma promessa, uma possibilidade. Hiroshi se aproxima e, com um gesto quase imperceptível, inclina levemente o objeto. Uma gota de chá que ninguém havia notado escorre pela borda e cai no chão, desaparecendo no tecido do tatame. Veja, murmura. Até o que parece vazio guarda algo. A questão não é o que você carrega, mas o que está disposto a deixar ir. Ele se afasta em direção ao salão de treinamento, onde os primeiros alunos já começam a chegar. Hoje, começamos com o primeiro passo, ficar parado. Não como quem espera, mas como quem escuta. O corpo imóvel, a mente alerta. O guerreiro não se move por impulso. Ele se move quando o momento pede. O estudante respira fundo. A xícara ainda está em suas mãos, mas agora ele entende que não precisa segurá-la com força. Basta estar presente. E, pela primeira vez, o vazio não parece um fim, mas um começo.